Eu sou do torcedor tricolor. O São Paulo foi enfrentar o Atlético Goianiense, um jogo difícil. A gente já tinha antecipado aqui no vídeo de pré-jogo e no vídeo de expectativa do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, desfalcado mais uma vez, acabou perdendo a partida por 2-0. Um jogo que o São Paulo não conseguiu jogar, poderia ter jogado mais, né? Tem alguns pontos positivos para a gente ressaltar aí na entrada do Rigoni, mas no geral São Paulo foi muito mal, teve muitas dificuldades em propor o jogo, teve muitas tomadas de decisões erradas, perda de intensidade, muitos jogadores que estão sentindo desgaste, e teve um momento de pressão no final do primeiro tempo, em que talvez ali merecesse um resultado melhor, e também no começo do segundo tempo. Tudo isso a gente vai falar. Antes de começar, só ressaltando, São Paulo está jogando desfalcado porque teve uma série de lesões nesse começo de trabalho, coisa que a gente já falou aqui muitas vezes e que era um dos problemas e medos que a gente tinha. A gente tinha medo até mesmo para a disputa do estadual. São Paulo foi disputar o estadual com desfalques, os jogos eliminatórios foram com desfalques, jogos da Libertadores com desfalques, Copa do Brasil e agora Brasileiro. E quando eu falo desfalques, são desfalques tanto na equipe titular quanto na reserva, porque a equipe reserva acaba perdendo jogadores para titular, para suprir ali a ausência de alguns, e nós estamos falando de lesões musculares, problemas na rodagem. Valeu um título? Valeu, mas agora já tem uma pressão bem grande de parte da torcida do São Paulo, que está incomodada com esse começo, com os erros do time, com as faltas de resultados, e o São Paulo ainda jogou pela janela a única chance que ele tinha de rodar, né, completamente o time na terça-feira, ou seja, vai jogar contra o 4 de julho, pelo menos com uma equipe mista, e vai jogar no fim de semana contra o Atlético Mineiro, que tem um elenco muito bom. São Paulo não consegue a vitória contra o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro a situação fica muito pesada. Dito isso, feito essa grande introdução, Gabriel, o que você viu no jogo, o que te incomodou, o que você... Escalação incomodou, a gente falou aqui com os membros no pré-jogo, trouxe isso um pouco brevemente na rede social. A escalação ela não é correta. Primeiro, pelo Shailon. O Shailon, já na terça-feira, demonstrou que tem dificuldade de jogar numa posição em que ele precisa ser um pouco mais combativo no meio de campo. Contra um Atlético Goianiense que tem dois volantes que sabem fazer a saída de jogo, sabem construir a jogada, e tem um meio-campista, um meia, que sempre busca ali as costas do volante. Por mais que o São Paulo jogue com encaixes individuais, o Shailon é deficiente nisso. O lance que exemplifica isso, ele não é definitivo porque é um lance, mas só para exemplificar disso, é o último lance do primeiro tempo. Ele vai tentar marcar um jogador, vai completamente atabalhoado para cima do jogador, o cara põe a bola no peito ali recebendo o lateral, e para cima da linha de defesa, que estava toda dentro da área. Ele tem que dar um carrinho lá no cara, passar o rapa no cara, porque ele não é a característica do jogador. Pode crescer, pode evoluir, mas hoje, que foi quando ele foi escalado nessa função, não é a característica dele, menos ainda sem a presença do Luan. Então, isso por si só já foi um problema. Do outro lado, ou melhor, mais à frente, a gente já precisa entender, pela quantidade de amostras que já foram feitas, já que infelizmente as amostras são feitas quase que majoritariamente em jogos, porque você tem pouquíssimo tempo para treinar, a gente precisa entender um pouquinho que Galeano e Rojas talvez não sejam a melhor opção para jogar de segundo atacante, para jogar como companheiro de um centroavante, de um homem mais avançado. Não funcionaram em literalmente nenhuma das vezes que foram colocados nessa função. Hoje a opção pelo Rojas, e aí entra um complemento. O Luciano foi bem hoje? Não. Por que o Luciano não vai bem hoje? Porque está isolado. Sim. Pode colocar o Luciano, pode colocar o Pablo, pode colocar qualquer um lá. Se não, a menos que seja um craque. Pode colocar um Caleri da vida. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Você facilita a marcação. Eu até vou falar, só um parênteses do Luciano. Achei que nas chances que ele teve, já quando o Rigoni estava em campo, em duas delas ele foi fominha. Ele estava com mais vontade ali de fazer o gol do que, de repente, fazer uma jogada que pudesse... porque é da característica dele, né? Um gol faz muita diferença, mas às vezes isso em lances de definição. Estou falando do jogo em si, da própria participação dele. O Luciano é um jogador muito mais participativo do que geralmente é o Pablo. O Pablo é mais voluntarioso ali, às vezes sem a bola.
e tudo mais. O Pablo ele tem muitos problemas no São Paulo, muitos problemas na passagem dele pelo São Paulo. Só que quando ele fica isolado, não vai ser um problema do jogador. Vai ser um problema para ele, vai ser um problema para o Luciano, vai ser um problema para qualquer um. O Sara jogou majoritariamente pelo lado esquerdo, não foi bem no primeiro tempo. O Sara tentou fazer ali associações com o Reinaldo, que já não vem bem há algum tempo, hoje novamente, mas o São Paulo tentou fazer ali associações com ele, com eventualmente uma participação ali do Shailon ou do Nestor, que com a bola a gente sabe que eles sabem jogar, mas tem uma questão muito maior do que quando o jogador tem a bola. O Rojas começa o jogo aberto lá do outro lado, e no meio disso tudo tinha o Luciano preso no meio dos zagueiros, com pouca aproximação, com pouca gente para jogar. O Luciano é um jogador que isso a gente já teve entrevistas, acho que do próprio Pablo falando. O Crespo gosta de ter um centroavante lá, fica na área, seja a referência. O Luciano, por característica, se a bola não chegar nele, muitas vezes ele vai voltar um pouco, ele vai tentar se aproximar, e ele só conseguia ter essa participação quando ele vinha buscar jogo na intermediária, como se ele fosse um segundo atacante, e aí não tinha ninguém na frente. O Rojas, tecnicamente hoje, terrível. O Rojas, tecnicamente, pelo menos desde que ele voltou, né, desde da contusão dele há mais de 2 anos, há quase 3 anos, para jogar em espaços curtos, para jogar com toque rápido, um jogo ali, sem o campo para ele correr, sem ser um jogador de velocidade, não vem bem. Não vem bem. E não vem bem de hoje, de ontem, ele não vem bem desde o retorno dele, porque não é a característica dele como jogador. Então a gente precisa entender isso e precisa de um companheiro para o centroavante. Pode ser o Luciano centroavante, não tem problema nenhum, mas a gente vai ter que achar alguém que se aproxime do jogador. Hoje foi um dia que, falando especificamente do primeiro tempo, a gente viu uma falta de aproximação na frente que a gente não costuma ver do time titular. A gente muitas vezes vê esse espaçamento do time reserva. Do time titular costuma ser um ponto forte do time titular, a aproximação, a bola aérea também, chegada uma deficiência no time reserva e não no titular. Mas hoje eu até falei que saudade do time titular, né? Faz tempo que o time titular não joga. Sim. Em função dos desfalques. E aí, um outro ponto, o São Paulo melhora no fim do primeiro tempo quando o Rojas troca de lugar. Porque o Dudu, que é o lateral do Atlético Goianiense, o lateral principal, o lateral com mais apoio do Atlético Goianiense, estava sendo um escape, e era esperado que fosse, basta assistir os jogos do Atlético Goianiense, era esperado que ele fosse esse escape. E o Reinaldo não estava achando, ninguém estava achando, pelo menos quando o Rojas passou para o outro lado, ele acompanhava e inibia um pouco a subida desse jogador. E aí o São Paulo consegue melhorar um pouco, consegue ficar um pouco mais com a bola, muito mais na base do abafa, quantidade de escanteios, que aliás, diferença no placar no primeiro tempo. Uma falta bem batida, que aliás, eu não entendo, o VAR demorou 60 dias para validar o gol, perdeu 5 minutos depois do gol, para o árbitro dar 6, depois 6,5 no fim do primeiro tempo, um lance que não tem discussão. O jogador que estava com a linha ali, o do Miranda, ele não participa do lance, ele mal vai para a bola. O cara que faz o gol vem de 3 metros atrás. Então é muito ruim. Aliás, a arbitragem de hoje, impressionante. Mas gol, assim, quem que falha mais no gol ali? Porque me parece que era o Léo. Me parece que era o Léo. Né? Assim, só que a cobrança ela é muito boa. Essa falta, especificamente, tudo bem. Vá lá, óbvio, não é para tomar todos os gols, mas é uma jogada muito mais difícil. A falta foi muito bem batida. Foi muito mais mérito na cobrança de falta, porque mesmo porque o jogador Volpe, vem de frente. E mesmo para o Volpe, a saída de bola, é impossível de sair, não é. Mas mesmo a saída de bola nesse tipo de cobrança é muito mais complicada pela maneira como a bola viaja, porque ela vem... Ela vem rasante e era uma posição que o jogador, se o jogador ameaça cruzar e bate por qualquer motivo por cima da barreira, o goleiro não pode estar nessa bola lá na linha da pequena área para fechar um cruzamento no segundo pau, senão ele toma o gol. Por ser uma bola rasante em que passa ali por toda a extensão da área, enquanto os jogadores estão se movimentando para dentro,
ali não tinha como sair. Se essa bola fosse viajada, um pouco mais balão, aí sim dá tempo do goleiro se preparar e sair. Mas que fora fala isso porque sempre tem aquela. A gente às vezes precisa trabalhar com alguns mitos que tem no futebol, do tipo, a pequena área é do goleiro. Nem sempre. Normalmente mas em bolas mais comuns. Na maioria das bolas é. Em uma bola como essa, muito bem batida, o cabeceio também foi muito certeiro, mérito do time, mas é isso. São Paulo teve 20 escanteios e duas coisas que me incomodaram. Tempo. Então, eu falei 20 modos de dizer. Não, é 8 no primeiro tempo. 8 escanteios que duas coisas me incomodaram muito. Primeiro, muito mal batidos. Primeiro pau, às vezes rasteiro, muito mal batidos. 2, levar 2 jogadores para começar esse escanteio para distrair, então, para mim é um jogador a menos na jogada. Eu também não gosto, a gente já falou disso em algumas lives. Eu tento entender, assim, porque às vezes o jogador rebate e você tem 2 ali para fazer a jogada. Tudo bem, ou um repõe e o outro infiltra quando a zaga afasta, mas eu acho o benefício de você colocar 2 caras lá muito menor do que a. Você já tem um jogador a menos em relação ao número do seu adversário. Você vai ficar com 2, mas tudo bem, não foi isso. O São Paulo precisa aprimorar essa questão da batida, e aí, de novo, a gente não tem o Benítez e a gente não tem o Daniel Alves. Por que a gente não tem? Porque estão contundidos. Isso tudo pesa. E o Luan também. Isso tudo pesa. E quando a gente fala que pesa, a gente cansou de dizer. Jogadores jogando a cada 48 horas, porque prefere olhar apenas para um campeonato que para todo ano, isso compromete também o desempenho de jogadores. Tem jogadores que, quando jogam seguidamente várias partidas, eles não vão conseguir manter o mesmo ritmo. Isso, na visão de analistas de desempenho, existem analistas de desempenho físico, o cara pode jogar meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana sem descanso, que mesmo que ele não venha se machucar, cai um pouco o desempenho. E que fique muito claro, porque às vezes acontece uma coisa ilusória. São Paulo poupou os jogadores na Copa do Brasil. Falou, poxa, mas não é o suficiente? Uma semana? Não, não é. Não é suficiente nem para recuperar jogadores apenas uma semana, quanto para o Crespo preparar os times. Porque imagina assim, o Crespo está tendo pouquíssimo tempo para treinar. Isso a gente está falando desde a chegada dele. A gente teve ali um calendário pandêmico, por sorte uma pausa, foi na pausa que ele trabalhou, aí o time chegou, começou o campeonato voando. Por quê? Porque ele teve um pequeno tempo, uma pequena janela e conseguiu aproveitar o que de melhor o São Paulo tinha naquele momento. Aí você começa a perder peças por contusões musculares e você tem que mesclar o time. Você tem que adaptar jogadores a fazer coisas que os titulares estavam fazendo, adaptar jogadores que não têm a mesma facilidade. Pouquíssimos times vão conseguir trocar tantos jogadores, trocar 5 jogadores e manterem a mesma intensidade. Isso é muito complicado. E aí o São Paulo perde essas peças nos momentos mais importantes, ou nas fases agudas, como a gente falava desde o começo do ano. Nossa preocupação, enfrentar os campeonatos agora, o Atlético Goianiense é uma equipe que está jogando bem, Fluminense é uma equipe que está muito organizada, Atlético Mineiro é uma equipe que tem um elenco muito forte. Também começo de trabalho, mas uma equipe muito forte. Todos esses adversários podem colocar uma pressão no São Paulo que o título paulista não segura. Por isso que a gente falava de taça de gelo. Isso sem falar aí a Copa do Brasil. Mas é isso. Nós temos desfalques tanto no time titular quanto no time reserva, e hoje há uma grande insatisfação com muitos jogadores. Não quero escalar fulano, ou não escala nunca mais esses jogadores, ou esse jogador não presta. Aí a gente já começa a condenar uma série de jogadores que mostraram há pouquíssimo tempo que tem condições sim de jogar no São Paulo. Só que não pode ser desse modo desumano. Tanto que, para nós aqui, quando a gente fez o pré-jogo, muito do que aconteceu, infelizmente, era esperado. Se o São Paulo ganhasse esse jogo hoje, e precisava ganhar, e tinha condições para ganhar, seria... falado, se saísse de lá com 3 pontos, era para você comemorar muito. Muito. Era para valorizar muito. E aí já começa errando a escalação, por quê? Porque o Crespo não é perfeito. Ninguém é. Tá? Aí eu vou entrar até na questão do segundo gol. O segundo gol saiu o gol, a terrível saidinha, que traz o fantasma do técnico antecessor, que pouca gente gosta, um movimento que o São Paulo fez 1 milhão de vezes. Eu tive muito mais receio do drible que o Volpi deu no primeiro tempo, no jogador do Atlético Goianiense. Não gosto daquilo, não gosto. Em circunstância nenhuma gosto. Olha, dos primeiros goleiros que eu vi fazer isso no São Paulo, óbvio, estou falando aqui de memória, foi o Zete, porque o Zete, além de ter habilidade, foi o goleiro que jogou nesse período quando trocou a regra.
Os técnicos anteriores ao Zete no São Paulo, quando você recuava uma bola, ele ficava esperando e pegava a bola com a mão. O Zete, às vezes, dava esse drible, e para mim, o maior ídolo que eu tenho, assim, e eu não gostava. O Rogério também, quando driblava, não gostava. Não é questão, eu não gosto. Tá? No caso ali do Atlético, do lance do Atlético Goianiense do Volpe, eu achei até que ele foi um pouco imprudente. Sim. No passe que ele deu, era uma jogada normal, ainda que o passe tenha saído um pouco mais curto. Esse é o principal erro. O passe sai curto. Não é a ideia do passe. E é normal quando o goleiro, quando você tá saindo, quando você sai para jogar, é só você ver todos os jogos do São Paulo ou outros jogos de times que fazem saída com os zagueiros. O goleiro aparece para jogar. Normal, ele aparece para dar opção. Nesse futebol, desde que trocou a regra, porque é curioso falar isso, né? Essa diferença nossa de idade. Quando trocou a regra, eu já acompanhava futebol fortemente. Você não, você quando já nasceu já era. Eu estava nascendo, inclusive. Então assim, o erro principal foi o passe ter saído um pouco mais curto. E aí o Galeano recebe a bola e demora para decidir, para tomar a decisão de bater para frente. E aí, além disso tudo, ainda tem o azar da bola bater no cara, ficar com o pé do outro, o outro acerta o chute. Aí que começa a ser uma questão. Às vezes era melhor ter chutado para a lateral mesmo e refazer a bola. Mas aí é uma questão assim, então vai ter que mandar esse técnico embora também, porque esse técnico não manda chutar a bola para lateral. Esse técnico você chuta para frente, assim, quando o Galeano, o Galeano fez é o que esse técnico Crespo manda fazer. Apertou de qualquer jeito, aí realmente não tem o que fazer, até o Volpe ficou apertado, saiu para fechar, você tá ali de costas pro campo, bate para frente. Legal. Quando a bola tá pro Volpe, não bate para frente, não tem que bater para frente. Quem que vai disputar com o Rigoni? Vai ganhar de cabeça o Éder vai ganhar de cabeça? O Luciano vai ganhar de cabeça? Quem que vai exatamente ganhar de cabeça por ali? Então, assim, a ideia do Crespo é sair jogando. Não gosta, pede para mandar embora e aí tudo bem. A ideia do Crespo é para sair jogando. Ali o Galeano, quando recebe a bola, São Paulo várias vezes no primeiro tempo foi muito apertado, muito mais no primeiro tempo do que no segundo, porque é característico do Atlético Goianiense isso. Também situações que a gente trouxe aqui para os membros, é característica do time goiano até aqui, uma pressão maior no primeiro tempo. Até um dos membros durante o pré-jogo perguntou, você acha que o Atlético Goianiense vai esperar mais e tentar sair no contra-ataque? Eu falei, não, eu acho que eles vão pressionar a gente lá em cima no primeiro tempo, e pressionaram a gente lá em cima no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, com a vantagem no placar, o Atlético Goianiense é um time muito chato de você estar atrás no placar, o Atlético Goianiense se retrai um pouco, que essa é também uma característica, só que tinha momentos, quando a bola saía ou quebrada, ou o São Paulo já tinha se lançado muito à frente, a gente já fala da alteração que aconteceu no intervalo, que havia um movimento de uma pressão um pouco maior. Era um pouco mais alternado. Agora a gente segura aqui boa parte do tempo, mas de vez em quando tenta incomodar, tenta puxar um contra-ataque. No segundo tempo, no intervalo do jogo, a mudança foi boa. Eu ainda preferiria que o Rojas também tivesse saído. Não sei se o Éder aguentaria jogar mais do que jogou. Eu fiquei na dúvida disso, porque como o Éder jogou praticamente jogou terça-feira os 90 minutos, pela primeira vez, se recuperando de uma lesão, foi a primeira vez que o cara jogou uma partida inteira, eu achei que ele ia entrar... E terminou cansado, bem cansado. Eu pensei que ele ia entrar ali uns 30, e o que é pior, porque o fato de ele ter jogado mais do que eu esperava que ele jogasse, ou ele ter precisado jogar, e ainda assim não ter conseguido o resultado, é que terça-feira é um dos nomes. Dependendo da situação que o São Paulo enfrentar, é um dos nomes para entrar ali, né? De novo, é um time muito fraco, mas... Né? E os alas, ainda para piorar, foram... A gente falou, né? Os dois, o Igor Vinícius, a atuação do Igor Vinícius hoje, nossa. O Reinaldo não vem bem em alguns jogos, o Igor Vinícius ainda fez alguns bons jogos. O Igor Vinícius continua sendo... O Igor Vinícius, infelizmente, por enquanto, a passagem dele no São Paulo é essa. Ele faz 2 jogos excepcionais, aí faz 3 jogos abaixo da crítica. Infelizmente, hoje foi um desses jogos, assim... Teve um lance do Sara, o Sara, ele consegue sair ali da marcação, inverte a bola para o Igor Vinícius. A bola vai fora do estádio. Nossa, e assim, com o tempo... É daqueles lances que o narrador pega Sara, inverte a bola para Igor Vinícius no oferecimento, fala o nome dos patrocínios e tudo, e aí o cara vai cruzar. Nossa, compara com os cruzamentos do Atlético Goianiense na mesma faixa do campo, no mesmo lugar, com o mesmo espaço no primeiro tempo.
é uma questão de comparação. Isso falando especificamente desse jogo, né? Mas no segundo tempo, eu ainda preferiria que o Rojas tivesse saído também, mas com o Rigoni e a saída do Shailon, o São Paulo passa a jogar com a formação que testou nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, que era só um jogador à frente do trio de zaga, esse jogador sendo mais técnico, muitas vezes era o próprio Nestor em alguns desses testes, 2 jogadores com mais qualidade de saída de jogo, e o Sara sendo um homem que compunha esse time, essa criação mais à frente. E fazendo alguns movimentos que a gente já está acostumado a ver dele quando ele não joga como meia mais próximo lá, como meia mais avançada. Ele constrói a jogada de trás, recebe de um lado, inverte o jogo, aí daqui a pouco você está vendo ele se movimentar para fazer uma infiltração do outro lado, para tentar fazer o São Paulo ter superioridade numérica do lado em que a bola está. Então a gente viu alguns movimentos desse do Sara, viu um Rigoni e o Rojas um aberto por cada lado, depois eles chegaram até a trocar, e aí entra o Éder fica aberto, o Rigoni vai ocupar mais a faixa direita do campo, mas o São Paulo não conseguiu exatamente criar grandes oportunidades. O São Paulo tentava e a bola chegava no Reinaldo, aí saiu um cruzamento errado, aí o Igor Vinícius errava um outro cruzamento, e o São Paulo acabou se expondo muito, sofreu alguns contra-ataques. A chance mais clara do segundo tempo, até o gol do Atlético Goianiense, tinha sido do Atlético Goianiense, no cruzamento pela esquerda que o Miranda acaba tirando ali o pé, e o jogador do Atlético Goianiense, não sei se deu azar, se falhou, é difícil também entender o que aconteceu, mas a bola era só ele empurrar para dentro, a bola bateu no pé dele e ficou pro Volpe. Essa foi a chance mais clara do segundo tempo. E o São Paulo, muito pouco, teve uma cabeçada do Luciano, um chute de longe que a bola estoura no Luciano, mas assim, era um rebote que o jogador chega de frente para bater. E no primeiro tempo também, foram pancadas de longe, que uma delas que o goleiro faz uma excelente defesa, mas enfim, pancada de longe. E assim, 2 coisas que eu percebi, óbvio, não dá para analisar jogador numa partida, o cara acabou de chegar, entrou, e até pouco, com 15 minutos de Rigoni, tem 2 características que eu gostei dele, de velocidade, primeira bola que ele corre, e uma delas de ser um jogador brigador, jogador que eu gosto muito de jogador que ataca a bola quando passa, não espera a bola no pé. Então, e teve inclusive uma bola que não foi para ele conseguiu tomar da zaga ali, serviu o Reinaldo, mas não teve uma continuidade, mas eu gosto de jogador que tem como característica brigar. Até uma coisa que eu sinto falta no Shailon, por exemplo, principalmente para a função que o Shailon deveria ocupar ali no campo, e eu vi no Rigoni nesses primeiros minutos. Eu falei, é uma coisa assim, para se ter algum otimismo, porque, de novo, não é o time titular. Não é o time titular. Então, assim, é um cara que está chegando, que pode mostrar alguma coisa. São Paulo tem algumas deficiências, coisas que precisa corrigir com urgência. Né? O time reserva não tem a mesma qualidade do time titular. É óbvio. Poucos times vão conseguir manter a mesma qualidade. E o São Paulo perdeu alguns jogadores, 2 jogadores do mesmo setor. Aí fica mais difícil ainda. Aí fica mais complicado ainda. Por exemplo, na lateral direita, a gente hoje tinha o Igor Vinícius e o Galeano. A gente tem Igor Vinícius, a gente tem Daniel Alves, a gente tem Orejuela. A gente tem 3 jogadores ali, ainda que o Orejuela não tenha ainda jogado o suficiente para ganhar a posição. E pensando na formação que o São Paulo costuma considerar como titular, a estrutura de jogo, tudo certo, por mais, e aí de novo, não é uma questão exatamente do atleta em si, mas é uma questão de características e do quanto o coletivo melhora a partir disso. Quando o São Paulo, o Luciano jogou 90 minutos, o Pablo não vem bem, isso não é segredo, só que eu prefiro uma dupla de ataque com Pablo e Luciano, no caso, Luciano como segundo atacante, fazendo a função que ele tanto faz bem e que ele tanto melhora o time. A gente teve um jogo no Campeonato Paulista, que eu não vou lembrar qual é, porque foram muitos em sequência, mas assim, o jogo começa com Pablo e Rojas na dupla de ataque, e no intervalo, logo no começo do segundo tempo, sai o Rojas e entra o Luciano. E a mudança do time, ela é absurda. E não era porque o Luciano estava pegando a bola, botando debaixo do braço, driblando 6 caras, não era por isso, era uma questão de posicionamento. Então eu prefiro um Luciano e Pablo do que um Luciano avançado e um Rojas,
Quer deixar o Luciano avançado? Tudo bem, mas você precisa ter uma alternativa para isso. Quem vai fazer a função do Luciano? Você não pode pegar um jogador, abrir ele na ponta de qualquer jeito e o cara da frente ficar isolado. Isso não pode acontecer. O São Paulo perde com isso, os meias perdem com isso, a construção de jogo inteira perde com isso. Então, você quer deixar o Luciano lá? Tudo bem. Pô, vamos ver se o Gabriel Sara consegue ser, como já foi, aí você tem que colocar o Igor Gomes na função que estava fazendo o Sara. Pô, vamos ver, é o Rigoni? Então vamos, pô, Rigoni, pô, por mais que nem sempre é a sua, o Rigoni muitas vezes joga aberto, como jogou no segundo tempo, mas, pô, vamos ver de você jogar com eu tô vendo o jogo aqui, acho que vão dar um pênalti pro Ceará, que também, se não der, é brincadeira, né? Que a gente tem que falar do pênalti pro São Paulo também. Mas a questão é, você precisa encontrar uma alternativa ali para que o São Paulo não fique, não deixe o centroavante isolado, para que o São Paulo não perca na construção de jogo. Porque, às vezes, a figura do Pablo ali, que não é nem o Pablo em si, a figura do centroavante permite que um Gabriel Sara ter companhia para não ficar sozinho na construção, permite um Luciano jogar na função que fez ele ser artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, permite esse tipo de situação. Então, é um negócio... O Luciano do Crespo não é o Luciano do Diniz, por exemplo, só para ficar no exemplo. O próprio Luciano fala, não, pô, joga um pouco mais recuado e tudo mais. Sim, você joga mais recuado, você às vezes tem que fazer um papel mais de companheiro, de um segundo meia, do que exatamente de um atacante, mas ele tem essa leitura de espaços, que é a principal característica dele, que faz com que ele consiga acompanhar o Pablo, faz que quando a bola chega ou no Igor Vinícius, ou no Gabriel Sara, quando joga, depois pode ser o Benítez, que seja lá quem for o outro meia, que o São Paulo consiga ter uma movimentação muito boa. A gente pode pegar, é óbvio que tecnicamente não é a mesma coisa, por mais que algumas pessoas esqueçam disso, mas a gente pode pegar os jogos do Campeonato Paulista e ver a movimentação do São Paulo. Ver que não tem esse espaço, que não fica um centroavante lá sozinho, longe de todo mundo. Não existe isso. Pelo menos nos principais momentos, ou na maioria dos momentos, não tem isso. Então, assim, só para falar rapidamente do pênalti, dentre as várias bizarrices da arbitragem, uma delas foi dar o pênalti, impressionante, mas é bom que contra o São Paulo o VAR funciona na medida. Isso aí ele está calibrado, ele está em dia, ele avisa. Até, do jeito que o juiz apitou, antes até da conclusão do Éder, né? Do Rigoni, de carrinho, eu achei que ele ia dar o pênalti, ia segurar o pênalti em função disso. Assim, em teoria, ele poderia segurar, porque era um lance imediato e ele poderia ainda dar o pênalti logo depois. Tecnicamente não tem vantagem no pênalti, mas o cara tá lá com o goleiro caído, a bola na risca da pequena área sozinho, você segura ali 2 segundos, até porque a gente sabe que tem árbitro que demora para marcar o pênalti, e espera pelo menos ali a conclusão do lance. Teve um gol do Grêmio, na Copa do Brasil, o primeiro gol do Grêmio contra o Brasiliense. Existe um pênalti, o árbitro segura, 1 segundinho, porque a bola estava sobrando para o jogador chega batendo e abre o placar para o Grêmio. Eu fico pensando, se o Rigoni faz o gol, o que ia acontecer? Porque a briga ia ser que o cara pitou antes. Exato. Então, assim... não ia dar um gol e ia virar confusão. Só isso que ia acontecer. Entendeu? E sabe o que ia ser? Se acontecesse, óbvio, não vamos discutir o se aqui, mas o árbitro errou em ter pitado o pênalti dessa forma, ainda mais em tempos de VAR, porque se sai o gol, a gente já tem um problema e provavelmente o São Paulo não valeria o gol. Porque o goleiro ia falar que daí já não foi, aí ninguém vai, ninguém... Ele apitou antes. Acabou, não tem conversa. Então, assim, só para finalizar... E aí, não sendo pênalti, era passe do Luciano, entendeu? Não era passe, ele sofreu um desarme. Sim. Né? Mas você entendeu o sentido, né? Não foi. Aliás, o próprio Luciano deveria ter soltado a bola ali. Uma das poucas coisas que eu concordei com a... Que às vezes o Luciano, nessa fome dele de fazer gols, e de novo, é característica do jogador, coisas também para o Crespo ajustar, mas é difícil porque, de novo, a gente fala que você está jogando tanto, né? A gente lembra que um jogo custa muitas vezes 3 dias de treinos que serviriam para corrigir. Daí você tem 3 dias entre os jogos, está jogando fim de semana e meio de semana, você está praticamente tendo um treino a cada jogo importante. É muito pouco. E não é uma semana que vai corrigir isso. Mas todo mundo está assim? Sim, todo mundo está assim.
Só que o São Mas Paulo nem está todo assim, mundo com uma com série começo de desfalques. trabalho, com jogadores chegando. Sim, e o São Paulo com uma série de desfalques de uma rodagem que a gente criticou bastante aqui, e mesmo tendo ficado felizes, ficamos com o título, que era importante para muita gente. Agora a gente. Não, e assim, dentre as melhoras do segundo tempo, que passa por uma estreia razoável do Rigoni, dentro do que ele pode oferecer, chegou ontem, já está jogando e tudo mais. A gente até brincou no vídeo de expectativas brasileiras. Ele entrou lá chamando os caras pelo número da camisa, né? O 11, o fulano. O cara, hein? Então, assim, dentro desse cenário, ele foi bem, se movimentou, como já era de conhecimento quando ele foi contratado, um jogador com muita qualidade para bater na bola com as duas pernas, ajudou bastante. E um outro jogador que cresceu no segundo tempo foi o Rodrigo Nestor, que também não fez uma grande primeira etapa, numa primeira etapa em que o São Paulo foi muito mal, né? Mas o Rodrigo Nestor no segundo tempo participou mais do lance, conseguiu segurar a bronca ali no Atlético Goianiense, que se fechou mais e saía para o contra-ataque, ele conseguiu competir, desarmar, fazer interceptações, ser mais dinâmico com a bola, um passe ou outro que estava errado, mas aí por detalhe, seria aquele passe que se ele acerta, seria aquela enfiada de bola que você fala, meu Deus, olha a bola que ele enfiou, e a bola corria um pouquinho. Então assim, o Nestor no segundo tempo foi muito bem, ele cresce quando ele não precisa ficar tão preocupado com marcação e tudo mais. Não é não se preocupar nada, mas é não ficar tão preocupado com a marcação e ter um pouco mais de espaço para jogar, vir de trás para construir o jogo. Então acho que vale o destaque do Nestor. E assim, fica o convite para quem não assistiu o último vídeo em relação a isso aqui, o vídeo que a gente soltou, foi hoje de manhã, se não estou enganado. Foi hoje de manhã. Para quem não é membro, hoje de manhã. Para quem é membro, foi ontem à noite, de expectativas do brasileiro. De expectativa do brasileiro, porque lá a gente fala bastante do São Paulo, do que esperar. Se alguém entrou nesse Campeonato Brasileiro achando que o São Paulo vai brigar pelo título, para mim é um erro grave de expectativa. E tentar entender um pouco assim, por que o problema não está em você perder para o Atlético Goianiense, exatamente. O problema está em outras coisas. O problema está em você jogar com o Atlético Goianiense com muito desfalque. O problema está em você não entender que o mundo não acabou. Porque assim, a gente discutia muito que não vai ganhar, se ganhar o título, vai estar todo mundo mais animado. Isso vai melhorar muito. Só que o que a gente não está discutindo, porque isso não é uma ciência, né? É uma teoria com a qual eu concordo. Inclusive, um título tende a ajudar. Eu concordo com isso. Só que o que não foi discutido é que com a narrativa criada, a urgência absurda criada, e o São Paulo teve numa final de estadual há 2 anos, e a gente pode comparar bem o clima de uma final de estadual com outra, e em 2019 não tinha senso de urgência, o clube não ia acabar, não ia ter gente que ia pular da janela se ficasse mais um ano, não tinha nada disso, era uma final de estadual, vamos sair da fila, um rival legal, mas não tinha, meu Deus, o São Paulo, não tinha nada disso. O que a gente não discute criou-se uma urgência tão grande com isso, que você alcançou o objetivo, e você pode ter um relaxamento natural do ser humano, você atingiu o pico, o seu objetivo máximo e urgente e gigantesco, isso foi atingido. Você trouxe isso. Ufa. Esse ufa, a temporada está rolando. Não acabou o campeonato. Não acabou o ano, não acabou nada. De outro. Já vem emendada de outro. Exato. Pelo contrário, o ano está só começando e os adversários vão ser cada vez mais difíceis, porque não tem moleza no Campeonato Brasileiro, não vai ter moleza na Libertadores, a partir do mata-mata, e passando, se você conseguir passar do 4 de julho, que você já conseguiu começar a complicar um pouco o jogo, mas a tendência é o São Paulo se classificar na terça-feira, não tem moleza na Copa do Brasil. Então, esse ufa, ou você recupera, ou você vai ficar para trás, inclusive no seu objetivo, que é brigar por uma Libertadores, porque tem outros times qualificados. Tem times que já partem muito na frente, caso dos 3 candidatos ao título, de elenco melhor, e tem os times que, em teoria, o São Paulo vai estar lá brigando, ver se consegue a 4ª vaga, tentando levar na Libertadores, e uma série de times altamente competitivos no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo não tem tempo para esse ufa, e esse ufa parece que está acontecendo. E isso não foi colocado em pauta, era sempre assim, nós vamos ganhar o Campeonato Paulista, o peso vai magicamente desaparecer, vai vir uma mística, um anjo vai descer não sei da onde, e agora a gente está tudo bem, e não está tudo bem. Então o São Paulo precisa
colocar logo a cabeça no lugar e não deixar as coisas rolarem, porque já são 2 jogos e o jogo que vem é só contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Só. Sim. Se o São Paulo começa com em 3 rodadas, faz 1, 2 pontos, você já começa a ficar bastante atrás. Nesse vídeo, eu cito só como exemplo o Grêmio no ano passado. O São Paulo abriu, logo no começo do campeonato, uma distância grande para o Grêmio. Quando o São Paulo entrou em uma fase, já na reta final, o Grêmio, eu vou chegar, tem 5, 6 pontos ali distante. Não vai chegar. Aí o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil e tudo bem. Então é só um fato aí para a gente pensar, porque não tem só o positivo, o legal, entendeu? Essa questão de ser Copa do Mundo, então ganhamos a Copa do Mundo. Então, em teoria, acabou. Em teoria, eu vou deixar tá ótima o a temporada. Vídeo fixado para a galera, porque daí sai desse, vai para o outro, só para entender o panorama que a gente está falando aqui. A gente até fala desse jogo também nesse vídeo, óbvio, a gente gravou ele ontem. E, enfim, temos muitos desafios agora pela frente, então agora a gente tem terça-feira, né? Então hoje só para não ficar perdido, sábado, é isso, terça-feira tem jogo, eu não sei nem se a gente faz algum vídeo antes, se tem algum vídeo para fazer antes, mas aí fiquem de olho nas redes sociais que a gente avisa, mas possivelmente vai ser o vídeo mesmo de terça-feira, para a gente estruturar as coisas aqui e depois a gente pensa como é que vai ser o restante da semana, que vai depender também muito do resultado desse jogo, obviamente, né? Como é que vai estar o humor, não é só passar, como passar, a que custo passar e tudo mais. Vamos ver também quando esses jogadores que se machucaram têm condições de voltar. E vamos lembrar também, tem contusão, o cara leva um tempo para voltar, quando volta não está com o mesmo ritmo. Uma contusão, eu faço a comparação de contusão com o pit stop da Fórmula 1. Você pega a Fórmula 1 ali, os caras cronometram o tempo de trocar o pneu. Não é o tempo de trocar o pneu. É o tempo de entrar no box, você diminui a velocidade, você tem que ir naquela velocidade, aí você para, aí você troca o pneu, que tem o tempo. Trocou o pneu, o cara vai sair, sai numa velocidade X para daí poder avançar. A recuperação de um cara lesionado é muito semelhante. Não é só, o cara ficou ali 2 semanas, volta, ele já está voando, nem sempre. E nem sempre ele pode voltar. Mas eles tendem a ficar quase um mês fora. Então, mas eu digo, quando volta, não é no jogo que ele voltou, ele já tá bom, ele treinou o suficiente para aguentar o jogo. Aí ele tem uma adaptação, que alguns jogadores varia de 1 a 2 ou 3 jogos, para o cara voltar com aquele ritmo. Às vezes ele não pode, dependendo da contusão, fazer uma quantidade grande de minutos, ele tem que jogar menos tempo. Tudo isso compromete, tudo isso nos preocupa. Tudo isso nos preocupa porque estamos disputando o campeonato com equipes que têm elencos muito robustos ou trabalhos mais longevos que o do São Paulo. Então a gente tem que encarar essa realidade. São Paulo tem uma equipe boa, tem uma comissão técnica muito boa, tem um time, sim, empolgante quando tem condições de jogar com os titulares. Por isso que a gente quer ver mais vezes os titulares jogando, e a gente viu muito pouco esse ano ainda. É isso? É isso. Então, a gente vai encerrando por aqui. A gente volta na terça-feira, mas fiquem de olho nos nossos canais. Inclusive, aqui está as nossas contas de Twitter para quem quiser falar diretamente. E também no site falabandana.com, que eu estou colocando agora textos lá, né, sempre comentando alguma coisa que acontece do São Paulo. A gente vai se despedindo. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.